Examinando as Escrituras. E hoje, no Examinando as Escrituras, nós vamos ler um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. E o 15, né? Também. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, tá bom? Versículo 14 diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15: Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Vou repetir para você aí. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, versículo 15: Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Nós vemos aqui a passagem muito conhecida de cada um de nós que somos servos de Deus, que estamos na casa do Senhor quase todos os dias. Já ouvimos muito falar nesse versículo, nesses dois versículos. 2 Crônicas, capítulo 7, 14 e 15. É muito conhecido da igreja, muito conhecido de cada um dos irmãos que estão na casa do Senhor e daqueles que pregam a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente não presta atenção, muitas vezes a gente não está tão com a atenção voltada à palavra de Deus, aos detalhes de uma mensagem, né? E nós vemos aqui dois versículos, e o contexto ali falava quando Salomão ergueu o templo a Deus, que era o desejo de Davi, o seu pai, de ter uma casa para que pudesse colocar o nome de Deus sobre esta casa e ser uma casa em que o nome de Deus seria adorado, e também seria uma casa onde o povo poderia buscar a Deus. O templo, conhecido depois esse templo como o Templo de Salomão, que até hoje é reverenciado pelos judeus. Você já ouviu falar no Muro das Lamentações em Jerusalém, que são os restos de um templo que um dia foi chamado Templo de Salomão? Claro que aquele templo ali, aquela parte daquele muro ainda é do templo de Herodes, né? Do templo de Herodes, que Herodes reconstruiu o templo, mas não é ali exatamente ainda o resto do templo de Salomão, pois o resto do templo de Salomão está por baixo, porque Jerusalém já foi possuída por várias nações e foi colocada muitas camadas em cima da reconstrução da cidade. E o templo de Salomão, o original, ele se encontra no subsolo, abaixo daquele Muro das Lamentações, algumas partes que ainda restou, e é o lugar mais sagrado para a religião judaica, também visitada pelas religiões cristãs e religiosos de todo o mundo que vão a Jerusalém, não deixam de passar no Muro das Lamentações. Dia e noite, 24 horas,
existem pessoas ali diante daquele muro que são restos ou escombros do grande templo de Salomão, qual eu li agora na palavra de Deus. Salomão tinha a intenção, que primeiro foi a intenção de seu pai Davi, de adorar a Deus em um lugar especial, construir para Deus uma casa. Apesar de que a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por homens, né? De pedra, de barro. Porém, a intenção era boa de Davi, de construir uma casa para adoração ao Deus de Israel, o Deus que lhe deu muitas vitórias, o Deus que lhe protegia nas batalhas, o Deus que o abençoava e um Deus de misericórdia. Porém, Deus, conhecendo a intenção de Davi, disse a Davi que ele não poderia erguer essa casa, porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Davi era um grande guerreiro, e por ser guerreiro, ele matou muitas pessoas em batalhas. E Deus não queria que uma pessoa que tivesse com suas mãos sujas de sangue, responsável por morte de muitas pessoas, construísse uma casa para ele. Porém, Deus se agradou da ideia de Davi e disse a ele que tu não construirás, mas o teu filho Salomão construirá o templo. Salomão teria um reinado de paz e seria o escolhido de Deus para erguer para ele uma casa no Monte Sião, que hoje é conhecido como Jerusalém, a capital espiritual de Israel. Apesar de que a capital de Israel oficial, reconhecida oficialmente pelas Nações Unidas, é Tel Aviv, né? Tel Aviv é a cidade capital oficial de Israel. É também o centro comercial. Porém, para todo judeu e toda a nação israelita, e todo judeu realmente sincero, tem Jerusalém como a capital de Israel, a capital espiritual religiosa de Israel. Todo judeu considera sua capital Jerusalém. Nós vemos hoje em dia batalhas, guerras entre árabes e judeus para tomar posse da cidade santa, Jerusalém. Porém, não é a capital oficial de Israel, mas para cada judeu é a sua capital espiritual. Salomão então ergueu um grande templo, e a preocupação de Salomão não era somente a beleza do templo, mas uma coisa principal que tinha na vida de Salomão, que Salomão mais se preocupou e que Davi também se preocupava, era da presença de Deus estar dentro daquele templo. A presença de Deus está na sua casa. E Salomão orou a Deus e pediu para que Deus olhasse para aquela casa de uma maneira especial, e que qualquer um daqueles que entrasse ali para pedir misericórdia, para pedir ajuda, Deus pudesse ouvir. Não somente o judeu, mas qualquer estrangeiro que viesse ali com o coração puro para buscar a Deus, pudesse ser ouvido por Deus. E a intenção de Salomão era pura e santa, de dar a Deus um lugar especial onde pudesse ser adorado, onde pudesse ser cultuado e onde poderíamos entrar em contato com Ele e também Ele entrar em contato conosco. A cidade de Jerusalém, que é um templo espiritual para todo mundo, onde
é a cidade de Deus. É alvo de muitas disputas por muitas nações. E muitos dos que são cristãos e creem em Deus e em seu Filho Jesus Cristo têm um sonho de um dia chegar a Israel e visitar a cidade santa de Jerusalém, o Muro das Lamentações. Mas o principal ali é que Deus, na palavra que nós lemos hoje, Deus disse que iria ouvir o povo, sim. Deus se comprometeu com Salomão e o povo de Israel de estar presente no templo e de ouvir a oração do povo. Portanto, Deus deu instruções para que isso acontecesse e fosse respondida às orações. Deus fez algumas exigências. E nesses versículos que eu li, principalmente o versículo 14, Deus detalha as exigências para que ele pudesse ouvir e responder à oração do povo. Deus diz assim no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira coisa que Deus exige de cada um de nós é a humilhação. Segundo, e orar. A segunda coisa que Deus exige da gente é a oração, que é um diálogo, uma intimidade maior com Deus. Terceiro, e buscar a minha face, buscar a face de Deus. A aproximação de Deus. Nós devemos nos aproximar de Deus, buscar a sua face. Quarto, e se converter dos seus maus caminhos. Deus exige da gente uma conversão. Conversão quer dizer mudança, mudança de atitudes. Se converter dos seus maus caminhos. Se nós praticarmos as exigências de Deus, que é se humilhar, reconhecer que somos pecadores, que precisamos de Deus, que somos necessitados, que Deus é maior que nós somos pequenos. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, falarmos com Deus, apresentar a Ele as nossas petições, as nossas necessidades, buscar uma maior intimidade com Ele e buscar a sua face, ou procurar andar na sua presença, procurar obedecê-lo, fazer tudo para lhe agradar, chegar mais perto dele e se converter dos maus caminhos, mudar certas atitudes da nossa vida que não agrada a Deus, fazer com que a nossa vida seja um exemplo para aqueles que nos olham, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que convivem conosco. Deus diz então: eu ouvirei dos céus. Deus estará pronto a nos ouvir quando nós nos humilharmos, quando nós orarmos, quando nós buscarmos a sua face e quando nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. Deus estará pronto a nos ouvir. E não somente nos ouvir, Ele também estará pronto a perdoar os nossos pecados. E não somente isso, Ele também estará pronto a sarar a nossa terra. O que é sarar a nossa terra? Sarar lembra feridas. Sarar lembra ferida, né? Sararei lembra uma ferida. E todos nós temos feridas na nossa vida. São momentos marcados, cicatrizes que nos fez entristecer, que nos faz sofrer, que nos faz desanimar. São feridas abertas em nossos corpos espirituais, na nossa vida espiritual, que nos faz enfermar, adoecer, se entristecer, ficar sem forças, sem ânimo. Deus promete que sarará também a nossa terra. E depois que nós estivermos assim, estarão abertos os olhos de Deus
e atentos os ouvidos de Deus à oração que nós fizermos neste lugar, na casa de Deus. A casa de Deus não só é o templo, a casa de Deus é onde nós estamos, é o nosso quarto, é a nossa sala, é no caminho, é dentro do ônibus, é em qualquer lugar onde você estiver na presença de Deus, ali é a habitação de Deus, porque na realidade Deus habita em nosso coração e em nossa mente, não em templo, não em casa feita por mãos de homens, de tijolo, de alvenaria, de barro, mas Deus habita dentro de cada coração daqueles que o servem, daqueles que o amam, daqueles que o obedecem. Então Salomão se alegrou e diz que desceu a glória de Deus naquele lugar e foi grande a adoração e o louvor a Deus, porque Deus ouviu a oração de Salomão, que pediu pelo povo, por aqueles que entrassem naquela casa a partir daquele momento. E Deus, atento ao desejo do coração do homem que realmente é fiel a Ele, cumpre os seus desejos segundo a sua palavra. E Deus respondeu a Salomão com essas palavras: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Coisa gloriosa é quando estamos na presença de Deus e a presença de Deus está em nós. Estarmos na presença de Deus e a presença de Deus está em nós. Isso existe um sincronismo, isso existe uma ligação, uma aliança em que a glória de Deus é manifestada nas nossas vidas através da nossa comunhão com Deus, através da nossa presença na presença de Deus, né? Nosso estar na presença de Deus e a presença de Deus na nossa vida. Salomão desejou estar na presença de Deus. Salomão desejou que a presença de Deus estivesse também na vida dele, na vida do povo. E aquela casa foi levantada para ser local de adoração. E você e eu fomos erguidos por Deus para sermos casa de oração, para sermos o lugar onde Deus habita, para sermos o lugar onde Deus é adorado e louvado, para sermos a habitação de Deus. E a Bíblia diz que os nossos corpos é morada de Deus, é a habitação de Deus e é morada do Espírito Santo de Deus. Olha o privilégio. Salomão construiu um templo com pedras, um templo de paredes, um templo terreno. Deus fez de nós um templo espiritual. Deus habita em nossos corações. Deus se manifesta nas nossas vidas. Mas para isso é necessário que nós nos humilhamos, que nós falemos com Deus, tenhamos intimidade com Ele, que nós buscamos a sua face, que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos para estarmos em condições de Deus nos ouvir e de Deus nos sarar, e dos olhos de Deus estar abertos ao nosso favor e os seus ouvidos atentos à nossa oração. Então, o que fica para a nossa meditação na tarde deste dia, que nós somos a habitação de Deus, que Deus quer se manifestar nas nossas vidas, que Deus quer ter intimidade conosco, que Deus quer fazer de nós a sua morada. Que possamos entender
e acatar as exigências de Deus, tendo uma vida transformada, uma vida poderosa na sua presença. Então fica para a nossa meditação, no examinando as Escrituras de hoje, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, e que possamos ser morada de Deus, casa de Deus, e que Deus possa se manifestar em nossas vidas.